Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Nesse vídeo, estudaremos a lição 4, parte 1. Vamos lá? Lição 4, o presente de Deus, a salvação, parte 1. As três primeiras lições mostram a Bíblia como a palavra inspirada de Deus e como nossa autoridade suprema em assuntos religiosos. Aprendemos também com o tema da Bíblia gira em torno do plano de Deus para salvar o pecador. Estudaremos agora o que a Bíblia diz sobre a parte de Deus ao nos dar a salvação. A necessidade da salvação do homem. A necessidade da salvação do homem pode ser expressa numa só palavra: o pecado. Esta necessidade é melhor compreendida quando se percebe, primeiro, o significado do pecado; segundo, os sérios resultados do pecado; terceiro, a existência universal do pecado. O significado do pecado. Pecar é transgredir a lei de Deus. Leia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Significa realmente errar o alvo. É a perfeita vontade de Deus. Quem deixa de viver de acordo com a vontade de Deus, erra o alvo e peca. Errar o alvo resulta em dois tipos principais de pecados: o pecado ativo e o pecado passivo. O pecado ativo. Pecamos ativamente quando fazemos aquilo que Deus proíbe. Por exemplo, quando Adão e Eva comeram o fruto que Deus ordenou que não o comessem. Eles pecaram ativamente. Leia no livro de Gênesis, capítulo 3. A lei de Deus no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, proíbe tais coisas como adultério, idolatria, ódio, discórdia, inveja, assassinato, bebedice, mentira, roubo e etc. Leia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. E também no livro de Romanos, capítulo 1, versículos do 29 ao 32. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 10. A pessoa que praticar estas coisas peca então de modo ativo. O pecado passivo. Pecamos passivamente quando nos descuidamos de fazer aquilo que Deus manda. Por exemplo, um homem de boa moral que não obedece ao Evangelho peca passivamente porque deixa de obedecer à vontade de Deus. Leia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, e no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 7 ao 8. Deus manda que criemos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Leia o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Que obedeçamos às leis civis do governo. Leia no livro de Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 7. E que acrescentemos as seguintes qualidades à nossa vida: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor e etc. Leia no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 10. A falta de obediência a estas coisas é pecado, pois Tiago diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Leia o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pecados ativos, não mentir. Pecados passivos, ame ao seu próximo. O pecado não se manifesta somente em atos e palavras, mas também em pensamentos. Por exemplo, Jesus ensina que quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério. Leia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28. As palavras más também têm origens no coração do pecador, porque a boca fala do que está cheio o coração. Leia no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34. A origem do pecado é o egoísmo do homem e da mulher. O indivíduo sempre peca quando se sente levado a satisfazer seu ego, levando assim a satisfazer seus próprios desejos em lugar da vontade de Deus. Leia o livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 14 ao 15. O ser humano peca ao dirigir seus próprios passos, em vez de cumprir a vontade de seu Criador. Leia no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23. O pecado é, então, qualquer desobediência à lei de Deus que se manifeste de maneira ativa ou passiva, através de pensamentos, palavras ou atos.
Pecados, morte espiritual. O pecado nos separa de Deus. Como já vimos, o pecado separa o homem e a mulher de Deus. Segue agora uma lista de escrituras que nos deixa bem explícito os pecados que desobedecem à lei de Deus e, consequentemente, nos leva à morte espiritual. Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Desejos do coração. Maus desígnios. Planejar o mal. Prostituição, sexo fora do casamento, furtos, roubos, pegar algo de outras pessoas, suicídios, tirar a própria vida, assassinos, tirar a vida de alguém, adultério, trair o seu cônjuge, avareza, ganância por dinheiro ou bens, malícia, desejos ilícitos, astúcia, dolo, engano, fraude, lascívia, sensualidade, provocar o desejo sexual. Inveja, cobiçar algo de outros, blasfêmia, ultraje e insultos à divindade, soberba, orgulho, loucura, insensato, sem juízo. Romanos capítulo 1, versículos do 28 ao 32. Desprezados de Deus, coisas inconvenientes, coisas erradas, injustiça, injusto, maldade, tendência para praticar o mal, contenda, debate, controvérsia, briga, malignidade, caráter pernicioso do mal, difamadores, desacreditam a fama de alguém, caluniadores, difamar com acusações falsas, aborrecidos de Deus, triste, desanimado, insolentes, atrevido, malcriado, falta de respeito, presunçoso, cheio de vaidade, inventores de males, caluniador, difamador, desobedientes aos pais, insensatos, louco, sem juízo, pérfidos, infiel, traidor, sem afeição natural, desafeiçoado, sem misericórdia, sem compaixão. Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Obras da carne. Impureza, mente cheia de desejos ilícitos, idolatria, adorar imagens, dinheiro, pessoas, feitiçarias, horóscopo, adivinhos, consultar espíritos, ler a mão, cartas, inimizades, perder a amizade de alguém, pórfias, causar divisões entre pessoas, ciúmes, zelo amoroso exagerado, iras, raiva, irritação, nervoso, discórdias, desacordo, divergência, dissensões, desentendimentos, discórdias, discordâncias, facções, perturbar a ordem, causar separações, bebedices, bêbados, glutonarias, voracidade, comer em excessos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não herdarão o reino de Deus. Afeminados, homem que parece com mulher, sodomitas, homossexuais, maldizentes, fofoca. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O inferno. Covardes, medo de assumir responsabilidades, incrédulos, não acreditam em Deus, abomináveis, depravados, maliciosos, mentirosos, não falar a verdade. Efésios, capítulo 4, versículo 31. E também, capítulo 5, versículos do 3 ao 5. Amargura, mau humor, tristezas, amargo, cólera, impulsos violentos de raiva, gritarias, conjunto de gritos, indignação, aversão, ira, revolta, impudicícia, sem pudor, falta de vergonha, conversações torpes, palavras desonestas, palavrões, palavras vãs, palavras que não edificam, chocarrices, palavras grosseiras, gracejos. Colossenses, capítulo 3, versículos do 5 ao 9. Paixões lascivas, pornografias, carnais, desejos malignos, desejos de fazer o mal, linguagem obscena, palavrões, gírias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 2 ao 5. Egoístas, pensam em si mesmos, só para si. Jactanciosos, vaidosos, cheios de desejos ilícitos, arrogantes, orgulhosos, altivos, ingratos, não demonstram gratidão, irreverentes, maldosos, malvados, desafeiçoados, desumanos, cruéis, implacáveis, vingar-se pelo mal que lhe fizeram, sem domínio de si, sem controle emocional,
cruéis, maldosos, inimigos do bem, praticam só o mal. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 6 ao 10. Cobiça, desejo de conseguir, ambição. Depois de aprender o que significa o pecado, perguntamos: quem cometeu pecado? A universalidade do pecado. Quem pode dizer que jamais cometeu atos errados, nunca deixou de fazer o bem, nunca teve um pensamento mau e nunca serviu aos seus próprios interesses egoístas, desobedecendo à vontade de Deus? As Escrituras respondem, em tom fulminante: não há justo, nem sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Leia no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, e também o capítulo 12, versículo 23. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Leia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. De fato, nenhuma pessoa com capacidade de raciocínio escapou da trágica influência do pecado. O pecado manchou a vida de todos os seres humanos. Mas será que Deus considera como pecadores os homens e as mulheres de boa moral? Caso tenham cometido apenas alguns pecados, como uma mentirinha, um xingamento de baixo escalão ou até uma falta de paciência, por exemplo, a Bíblia responde: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Leia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Se obedecermos todas as leis de Deus, menos a uma delas, já teremos desobedecido a Ele. Somos culpados de toda a lei. Se cobiçarmos uma só vez, mentimos uma só vez, ou tivermos um único pensamento mau, somos pecadores perante Deus. A Bíblia não classifica certos pecados como mortais e outros como sendo veniais, ou seja, perdoáveis ou menos importantes. Não existem pecados inocentes. O pecado nos torna culpados diante de Deus. Mas e o ignorante? Pergunta alguém. Deus, durante certo tempo, não levou em conta a ignorância. Assim dizem as Escrituras. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Leia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Aqueles que ignoram a vontade de Deus têm a responsabilidade de buscarem a Deus. Leia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 27. Os que permanecerem passivamente na ignorância serão julgados de acordo com a sua atitude. Leia no livro de Lucas, capítulo 12, versículos do 47 ao 48. Assim, nem o ignorante, nem o homem e a mulher de boa moral permanecem impunes diante de Deus. Ninguém conseguiu obedecer completamente às leis de Deus. Em algum ponto de sua vida, a pessoa peca e o pecado mancha a sua alma. Não importa quantas boas ações essa pessoa possa ter praticado. Depois disso, nenhuma delas pode salvá-la de seu pecado. Leia no livro de Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9. E o livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Portanto, somos todos pecadores, mas isso é mal? Qual a importância de todos havermos pecado? Os sérios resultados do pecado. O fato de homens e mulheres terem pecado é de extrema importância, em virtude das sérias consequências do pecado. O pecado exige castigo, e por ser justo, Deus deve castigar os desobedientes, porque a justiça de qualquer pai exige castigo para os transgressores das leis de sua casa, para com o seu filho. O juiz que não condenar um criminoso não será considerado justo, não é verdade? Da mesma maneira, o princípio da justiça faz com que Deus castigue os que desobedecem à lei divina. No dia do justo juízo de Deus, ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Leia no livro de Romanos, capítulo 2, versículos do 5 ao 8. A morte física, incluindo muitas das adversidades desta vida, é o resultado do pecado do Adão desta vida. Para a humanidade, Deus puniu este primeiro pecado por parte de Adão.
Ele expulsou-os, Adão e Eva, do lindo jardim e condenou-os à morte, bem como as futuras gerações. Leia o livro de Gênesis, capítulo 3. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Leia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo diz que em Adão todos morrem. Leia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 21 ao 22. Assim, todos os homens e mulheres sofrem, não a culpa, mas as consequências do pecado de Adão, morte física e a diversidade da vida. Por exemplo, algumas crianças sofrem do mesmo modo os resultados e não a culpa de um pai alcoólatra. Todo homem e toda mulher morrem fisicamente por causa do pecado de Adão e morrem espiritualmente por causa do seu próprio pecado. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Leia no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Observa que esta morte espiritual de um ser humano não vem do pecado de Adão ou dos pais dele, e sim do seu próprio pecado. As crianças, portanto, não estão sujeitas à morte espiritual, porque elas não têm capacidade mental para pecar. Elas são puras. Jesus disse que as crianças estão salvas, sendo elas o reino dos céus. Leia no livro de Mateus, capítulo 18, versículos do 2 ao 5 e o versículo 10 também. E leia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 16. Caro alunos, chegamos ao término dessa lição 4, parte 1. No próximo vídeo teremos a lição 4, parte 2, que é a continuação dessa lição, o presente de Deus, a salvação. Esse é o e-mail deste canal, o que a Bíblia diz. Se você gostou dessa aula e lhe agregou conhecimento, deixa seu like e se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram e no YouTube. E ative o sininho para receber os conteúdos bíblicos gratuitos quando postados. Obrigado e que Deus te abençoe.